Bem, pessoal, resolvi tirar um pouquinho do meu tempo agora para gravar esse vídeo. Eu tentei gravar esse vídeo, eu tentei gravar ao vivo é, no, no Facebook, mas não consegui. Então, eu vou gravar, depois eu vou postar no Facebook, né? É porque, assim, gente, eu sou advogado, sou sargento do Exército, né, reformado, é, e E fui reformado exatamente porque tenho alguns problemas de saúde graves, né? Além de depressão e transtorno de personalidade borderline, né? O transtorno de personalidade borderline, ele é um problema para você. E mais ainda, todo deprimido, toda pessoa que sofre de depressão, ele é um peso, né, para sua família, é claro, né? Às vezes o companheiro quer, vamos sair e tal, e você não quer, porque você quer ficar dentro de casa, você quer ficar trancado, você quer... e outras coisas, né? Quem vive com uma pessoa que sofre de depressão, sabe dos problemas. Às vezes não, na maioria das vezes, até a pessoa que o companheiro, né? Ou companheira, a mulher, a esposa, ou o marido, é, além da própria pessoa, tem que fazer também uma psicoterapia, por causa, né, para poder aguentar o tranco. Agora se você tiver o conhecimento mínimo, tiver um conhecimento mínimo do que é borderline, esse tormento para a família, ele é multiplicado N vezes, porque você não sabe qual é a hora que a pessoa vai ter um rompante. Ela pode ter um rompante a qualquer momento, gritar, xingar, falar coisas, dizer ou fazer coisas que é, vão machucar a pessoa, né? Às vezes até é, fazer uma agressão. Eu não tenho esse problema de agressão, porque eu nunca tive, né? Eu fui educado numa família, eu nunca vi meu pai bater na minha mãe, né? Então eu não tenho esse problema, mas mesmo assim, às vezes quando, por exemplo, se você vai fazer uma bobagem e tal, a pessoa quer lhe segurar, você dá um empurrão na pessoa, né? Eu já tive, inclusive, um problema seríssimo, e aí eu já vou aproveitar para incluir. Eu já tive um problema seríssimo. Eu me mudei para uma casa no centro de Campo Maior, né? Hoje eu vivo isolado num sítio. Eu passo a maior parte do meu tempo dentro do quarto, em cima da cama, porque, como eu vinha falando, eu sofro de doença de depressão e sofro de transtorno de personalidade borderline, e a minha vontade é ficar o tempo todo dentro do quarto lendo. Então eu leio, eu vou dizer, eu vou usar uma palavra que cabe bem para uma pessoa que tem problemas psíquicos, psicológicos, né? Eu leio freneticamente, né? Não era essa palavra, porque a palavra também está... A quantidade de remédio que eu tomo faz com que essas palavras sumam da minha mente, né? Mas eu me mudei para essa casa e tive aqueles desentendimentos que você tem normalmente, normal, dentro de casa, né? E a minha vida toda eu fui assim, sempre, até quando eu era solteiro, né? Então, assim, quando eu estava com aborrecimento, com deprimido e tal, eu saía, né, para algum lugar, às vezes, né? No começo, quando eu ainda tinha esperança de vida, né? Eu saía para algum lugar para descansar, para espairecer e tal. E a minha mulher entrou na frente, trancou o portão e ficou com a chave na mão. Eu passei alguns segundos ali tentando tirar a chave da mão dela, não consegui. Como eu via que não ia conseguir isso sem usar a força, sem machucá-la,
eu desisti e voltei, entrei para dentro do quarto, voltei para o quarto e fui assistir televisão. Ela foi também, sentou ali do meu lado, daqui a pouco a gente começou a conversar normal, sem problema nenhum. A luz apagou e de repente a luz apagou, né? A luz apagou e a gente ficou lá no quarto mesmo esperando voltar, né? Não, pode ser só aqui em Campo Maior, e no Piauí é normal isso, um blackout, uma coisa, né? E nós ficamos ali. E a luz voltou novamente, continuávamos assistindo televisão, daqui a pouco voltou novamente. Aí a gente resolveu sair para ver, como dessa vez demorou mais a acender. Quando chegamos lá fora, abrimos o portão, que eu fui, o disjuntor estava desligado. Eu levantei o disjuntor, na acabei de levantar o disjuntor, a polícia, 3 PMs, né, um cabo e 2 soldados surgiram do meu lado. E disseram, porque nós ficamos sabendo que você estava agredindo a sua mulher. E ela estava aqui do lado, estava do meu lado, né? Estava agredindo a sua mulher e tal. E o cabo me conhecia, porque advogado, muitas vezes você trata com a polícia, você trata muito com a polícia, né? Quem é advogado criminalista. E eu disse, não. A gente teve uma pequena discussão, eu tentei sair de casa, ela me pediu, fechou o portão, tirou a chave e ela está aqui. Você pode ver se ela tem alguma agressão física nela. Se quiser entrar na casa, você pode entrar, né? Aí o cabo que me conhecia disse, não, os outros 2 eram de Teresina, né? Estavam lá reforçando o patrulhamento. Não, sargento, que é isso? Sargento, assim, porque eles me conhecem também. Mas não foi sargento que ele disse, não, porque eu sou militar também do Exército, né? Reformado. Não, doutor, não precisa não, a gente está vendo que a sua esposa tá bem e tal, a gente vai embora, né? Mas a pessoa que tinha chamado a polícia ligou para aquele 180, 180 ou é 100, eu não me lembro agora, né? Devia até lembrar, como advogado. E essa pessoa começou a perseguir a gente. E não se limitou a perseguir a mim. Começou a perseguir ela também, né? Falando coisas sobre ela, porque ela simplesmente eu a princípio e em princípio eu não, assim, eu sou uma pessoa tão retirada, tão reclusa, né, que eu não levo adiante um negócio desse. Eu ouvi falar depois que essa senhora, né, eu não sei nem se eu posso chamar de senhora, ela andou espalhando por Campo Maior todo, que eu batia na mulher, que eu espancava, inclusive falando para um médico que era amigo da minha mulher é enfermeira, né? E falando que eu espancava, que eu batia, que ela viu eu socar a cara, que ela tinha visto, ninguém tinha contado para ela não, eu batendo, socando a cara dela. Coisa que eu nunca fiz na minha vida, né? Bem, eu estou contando isso, né? Porque faz parte, além de fazer parte dos problemas de uma pessoa que tem problemas psicológicos, que sofre normalmente de depressão e desse transtorno de personalidade, borderline, é uma coisa que, né, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Não acontece essas coisas físicas comigo, porque eu nunca tive esse problema, né? Bem, mas como eu venho falando, além de sofrer dessas 2 doenças, eu sofro mais de fibromialgia. Quem conhece fibromialgia sabe que é dor muscular no corpo inteiro. Você não sabe qual é a causa, você não sabe, né? Não tem tratamento para doenças, o tratamento é sintomático, você vai tomar remédio contra a dor, né? E você vai ter dor pro resto da sua vida, e são dores fortíssimas, dores lancinantes, né? E eu tinha uma dor muito forte na região lombar, tenho, né? Uma dor muito forte na região lombar, e que eu atribuía, e os médicos que me tratavam até 4 anos atrás, reumatologistas, ortopedistas, reumatologistas, né? Que é quem trata desse problema, psiquiatras, né? Você tem que fazer tratamento psiquiátrico, acompanhamento psicoterápico, né? Porque
a fibromialgia está ligada à depressão, é uma doença, ela é uma doença caracteristicamente feminina, porque a mulher ela é uma doença típica de quem tem preocupação, muita preocupação diária, preocupação em fazer as coisas, preocupação com né, no tempo que o médico diagnosticou essa doença, ele falou até sobre a pessoa ser me falta a palavra agora, o termo, né? Fruto também da quantidade de remédios que eu tomo, mas aquela pessoa que é pernóstica, né? Pernóstica, aquela que quer tudo na perfeição, né? Quer tudo com a perfeição e as mulheres têm mais essas características, né? Se preocupa com o marido, se preocupa com o casamento, se preocupa com a casa, se preocupa com alimentos, se preocupa com a limpeza, se preocupa com filhos, se preocupa... Então, a maioria, mais de 90% dos portadores de fibromialgia são mulheres, né? E eu tenho também, aí eu tinha, com esse problema na dor da coluna lombar, o meu último ortopedista, né, o ortopedista que vem me atendendo de 4 anos para cá, ele disse assim, olha, tudo bem, você tem fibromialgia, é indiscutível isso, mas essa sua dor na região lombar pode estar mascarando alguma outra doença, eu quero que você faça uma ressonância magnética da região lombar, região sacroiliaca e da região lombar. E quando ele recebeu o resultado, ele me diagnosticou também é difícil, eu não posso nem editar esse vídeo, né? Mas uma doença é uma doença degenerativa, ela consta daquele rol do artigo 151 da Lei 8.213, né? Do INSS, né? Espondilite anquilosante, né? Você perde o líquido sinovial e todas as cartilagens da região sacroiliaca, né? E isso vai subindo a sua coluna até chegar aqui na região do pescoço, né? Bem, então eu vivo recluso, eu vivo em casa, eu vivo dentro do meu quarto, eu não saio, eu não trato sobre a vida de ninguém, eu não falo da vida de ninguém, eu não tomo conhecimento da vida de ninguém, às vezes nem de meus parentes. Um dia desse, uma tia minha, muito querida minha, morreu, faleceu, eu só fui saber que ela tinha falecido no outro dia, né? Porque as pessoas não queriam nem me contar, para não agravar os meus problemas, as pessoas não queriam nem me contar, né? Morreram vários, eu tenho perdido pessoas na família, né? Inclusive para Covid, né? Primos, né? E também para doenças cardíacas, perdi 2 primos agora. Então, o que é que eu quero tratar aqui nesse vídeo, né? Eu quero tratar daquelas pessoas que ficam tratando, cuidando da minha vida. Tem uma senhora que ela o marido dela, eu fui advogado, sou advogado do marido dela, e assim, eu fui até, ele praticou um crime em São Paulo, né, e tal, terminou sendo preso e tal, chegou o tempo de ele ir para o regime semiaberto. Então eu falei para ela que iria a São Paulo, né, para ver, ela me deu uma quantidade de dinheiro para eu ir, né, que é uma quantidade de dinheiro pequena, né, como eu sempre falo, não tem advogado nenhum que sai de Campo Maior por menos de 20, 30 mil reais, 40 mil reais. Nenhum advogado faz isso, né? De preferência nem vai. Cobra esse valor para atender aqui, imagina para sair daqui, né?
E eu fui até a penitenciária, conversei com ele, né? Conversei com o diretor do presídio, conversei com as pessoas lá e entrei com requerimento de pedido de progressão de regime. E, ao mesmo tempo, entrei em contato aqui com algumas pessoas e prometi a ela que eu faria de tudo para trazê-lo para cá, para ele cumprir esse regime semiaberto aqui. Bem, ele avançou de regime, mas não veio para cá porque logo em seguida eu adoeci, peguei Covid também, né? E teve uma série de outros problemas e foi bem no pico da Covid mesmo, aquela coisa, né, perigosa, e eu tenho, claro, eu tenho comorbidade, então eu simplesmente, hoje essa senhora foi, né, lá no comércio, né, da minha sogra, lá no mercado, e começou a falar mal de mim. Coisas que não tem a ver nada com o processo, não tem a ver. Ela falou uma coisa que tem a ver com o processo. Ele prometeu trazer ele para cá. Não está na mão do advogado realmente trazer. Eu cheguei a conversar com pessoas, né, da Secretaria de Justiça. Não foi nem com pessoas da Secretaria de Justiça, com um amigo meu que era assessor direto do governador, né? Na época, ele disse, não, Davi, pode deixar que eu converse com o secretário de Justiça, não sei qual é, não me lembro agora qual é a pasta que cuida disso, eu acho que não sei se é o secretário de Justiça ou o secretário de Segurança, mas de qualquer maneira ele disse, não, e a gente consegue, tudo bem, tranquilo. Aí mais no meio, foi bem no pico da pandemia, e eu sofri fortemente eu fiquei realmente acamado, como ainda hoje estou, né? Então eu vivo uma vida praticamente isolada. Bem, tudo bem que ela questionasse a questão de eu ter, porque ele prometeu trazer ele para cá, apesar de não ser atribuição do advogado, trazer o cara lá de São Paulo para cá, a família que tem que correr atrás, mas eu fiz a promessa, tudo bem, né? Então o cara progrediu de regime, foi para numa outra penitenciária, numa colônia agrícola, né? Cumprindo o regime semiaberto. Essa senhora foi hoje ao mercado e começou a falar mal de mim. Primeiro começou com a questão da minha militância política. Eu não tenho uma militância política na prática, porque eu não saio na rua, eu não participo de caminhadas, como eu disse, eu vivo trancado dentro de casa devido aos meus problemas de saúde. Eu sou proibido de dirigir, eu não posso dirigir, né? Então, devido aos meus problemas de saúde. Então eu vivo dentro de casa, eu não tomo conhecimento, eu não vivo falando da vida dessa senhora, eu não falo da vida dessa senhora, eu não falo da vida de ninguém. Mas essa senhora achou de me ofender com relação às minhas coisas, aos meus posts. Eu só faço a única militância política que eu tenho é postar. Como ela é evangélica, eu também, né, eu posto a favor do Lula e contra o Bolsonaro, essa questão minha, eu posso fazer isso. Eu não brigo com ninguém, não bato boca com ninguém. Inclusive, eu fiz um post, um colega meu lá de Fortaleza, que também é advogado, né, que congregava na mesma igreja que eu lá em Fortaleza, e começou ali um pequeno debate, mas sem ofensa, sem nada, normal, uma conversa, não foi nem um debate, foi uma conversa. E como ele estava insistindo muito, eu estou na fase de que, eu não discuto com bolsonarista. Pode ser meu amigo, pode não ser, eu não discuto, né? Porque é aquela coisa, inclusive eu disse para esse amigo meu, você só se convence daquilo que você quer ser convencido. Então se você já está convencido a votar no Bolsonaro, que o Bolsonaro é o melhor, que o Bolsonaro não rouba, que o Bolsonaro não é corrupto, que o Bolsonaro não é mentiroso, que o Bolsonaro não é um homicida, que o Bolsonaro não é uma pessoa sem caráter,
uma pessoa perversa, uma pessoa má, né? Se você já está convencido disso, como os evangélicos dizem, inclusive, que ele é a salvação para o Brasil, enviado de Deus para a salvação, né? Sem respaldo nenhum na Bíblia, porque na Bíblia não tem isso. A Bíblia diz que a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, duraram até João. A partir daí, o reino dos céus, né, pertence àqueles que se esforçam, né? A lei e os profetas é como a Bíblia dos judeus era chamada. Eles não chamavam de Bíblia, eles chamavam a lei e os profetas. A lei era o Deuteronômio, era o Pentateuco, os 5 livros que Moisés escreveu, né? E os profetas eram os demais livros, né? Os demais livros históricos e os profetas maiores e menores, né? Então, é assim que eles chamam a Bíblia deles, né? Então, o que é que significa isso? Significa, né, como Paulo diz, que a nossa esperança como cristãos, eu estava lendo hoje um pós-fácil no livro 1984 de George Orwell, e a pessoa, é um pós-fácil de 1961, não me lembro agora quem é a pessoa que está fazendo esse pós-fácil, mas a pessoa, ela trata inclusive dessa questão, né, esse livro de George Orwell é uma utopia negativa, né? Que se contrapõe às utopias positivas, né, que nós tivemos com o fim da Idade Média, né? Tem algumas utopias lá. E depois da industrialização e da Revolução Bolchevique, a corrida armamentista, né, principalmente com material bélico atômico, né? E termodinâmico, termonuclear, né, como esse autor de 61 ainda. Hoje nós temos armas ainda mais avassaladoras, né? Então essa pessoa, ela trata, como ele vai fazer esse comparativo, e os utópicos positivos, né, que tinham uma visão positiva da vida, né, com a saída com o renascimento, com o humanismo. Então eles são chamados positivos, né? E a maioria deles eram teólogos. Então ele vai tratar ali de como o cristianismo modificou o pensamento judaico, né? Da Torá, né? do Pentateuco, a lei e os profetas, né? E criou-se uma nova expectativa de vida que não é mais aqui na Terra, né? Os cristãos acreditam que um dia Jesus Cristo vai voltar, né? E eles serão arrebatados, os mortos ressuscitados, os cristãos que estão vivos serão transformados, como Paulo fala, né? No capítulo 15 de Romanos, ele trata disso, no capítulo 15 de 1 Coríntios também, as duas cartas de 1 e 2 Tessalonicenses, Paulo trata quase que exclusivamente disso, do arrebatamento da igreja, né? Nesses capítulos que eu falei de Romanos, 1 Coríntios, e nessas duas epístolas, 1 e 2 Tessalonicenses. Então, nós cremos, nós que somos cristãos, ou pelo menos deveríamos crer, se os cultos de doutrina fossem realmente cultos de doutrinas, né? E não cultos antigamente era para se falar de costumes, né?
mas os costumes com relação a vestimentas, ao uso de joias, ao corte de cabelo pelas mulheres, ao uso de calça comprida pelas mulheres, os homens tinham que estar de camisa, de não assistir televisão, de não ouvir rádio. Antigamente era isso. Hoje tudo isso está liberado nas igrejas evangélicas, inclusive nas Assembleias de Deus, nos grandes centros, né? E nos pequenos centros, nas pequenas cidades, pequenos centros, me perdoem, nas pequenas cidades a gente já vê, eu vejo uma mudança grande ao tempo que eu era jovem, adolescente, criança, e do que eu estou vendo agora, né? As saias subiram, já estão acima dos joelhos, né? As mulheres já fazem maquiagem, já tratam os cabelos, ninguém tem mais o cabelo encoladinho, né? Ninguém tem mais. O cabelo é liso, né? Liso, né? Os homens que não podiam usar barba, a gente já vê, um pastor ou outro cria problemas com relação a isso, né? Mas eu estou falando de tudo isso para dizer o seguinte, que o meu posicionamento político é meu. Eu acabei de gravar um vídeo para postar no YouTube, falando dessa questão do bolsonarismo, né, que assomou as igrejas evangélicas, e hoje o Bolsonaro está entronizado, né, dentro das igrejas. E eu vou dizer bem aqui com toda a coragem que eu tenho, um pastor pode votar no Bolsonaro, ele pode votar no Lula, pode votar no Bolsonaro, ele pode votar em quem ele quiser. Mas um pastor que faz da sua igreja um curral, um pastor que intimida crentes, um pastor que deixa de falar com crentes, porque eles votam no Bolsonaro, um pastor que no púlpito diz que quem é de esquerda é do diabo, que ameaça excluir do hall de membros pessoas da sua igreja, ele não é um pastor. Não é um pastor. Eu não vou falar aqui, não vou ser mais duro, porque eu não quero me indispor, né? Porque eu tenho muitos amigos de infância, inclusive, que são pastores. E muitas pessoas que eu respeito muito, que são pastores e que têm essas ideias idiotas a respeito de Bolsonaro. Entronizaram o Bolsonaro. Eu digo sempre, o Bolsonaro é a primeira pessoa a ser canonizada pela igreja evangélica, pelas igrejas evangélicas, protestantes, porque não são apenas as igrejas evangélicas, os protestantes históricos também. Você viu Milton Ribeiro, que é um pastor presbiteriano, um professor da faculdade Mackenzie, né, em São Paulo, né, envolvido foi para o governo Bolsonaro, falou um monte de bobagens, né, contra falas homofóbicas, né, fomentou o bolsonarismo, toda a estupidez do bolsonarismo, toda a misoginia do bolsonarismo, todo o machismo do bolsonarismo, toda tudo que não presta no bolsonarismo. Tudo que não presta no bolsonarismo. Aliás, não tem nada que preste no bolsonarismo. Bolsonaro não tem um programa de governo para o Brasil, por isso que ele passou os 4 anos dele andando de moto e passeando de jet ski, mesmo quando o Brasil afundava em águas, né? Na Bahia, em Sergipe, né? Em outros estados, diante de grandes catástrofes, né? Como foi a pandemia, né? Milton Ribeiro sancionou também a anticiência, né? Voltou essa coisa da Terra de a Terra não ser redonda, né?
da Terra ser a terra plana, né? Essa coisa do anticientificismo, né? Coisas que estão provadas há muito tempo, estão provadas que não é mais questionável, foi questionável durante a Idade Média, né? Galileu quase que era queimado em fogueira, ele teve que renunciar à sua teoria de que a Terra girava em torno do Sol, porque para o catolicismo da época, né, o Sol, a Terra era o centro do universo. Hoje nós sabemos que nós somos um dos bilhões, né, de sistemas planetários, né, num pedacinho longínquo, né, do centro de uma galáxia que se chama Via Láctea, e que existem mais de 100 bilhões de galáxias como essa. Nós só temos, com toda a capacidade científica que nós já chegamos, nós só vemos 4% do universo. É só o que nós conseguimos ver com todos os nossos telescópios, telescópio Hubble, esqueci até o nome, aquele telescópio que era famoso aí na década de 80, 90, eu acho que nem existe mais. Então, o que a gente vê dentro das igrejas é absurdo. Não é pastor, não é servo de Deus, vai pagar caro. Vão pagar caro pelo que estão fazendo com as ovelhas, com os membros das igrejas, particularmente aqueles que, devido à ignorância, ainda têm medo, servem a Deus não por amor, mas por ter medo de ir para o inferno. Medo de ir para o inferno, né? E as pessoas ouvem os pastores dizendo bobagens, né, dentro das igrejas, e elas terminam aderindo, né, até por medo. Tem outros que não, que já são mesmo da própria natureza deles apoiar essas deformidades do bolsonarismo, né? Mas voltando ao assunto aqui, essa senhora foi falar de mim, dizendo que eu vivo brigando, né, na internet. Eu não brigo com ninguém. Eu não marco nem quem é. Assim, vou marcar bem aqui uma pessoa um bolsonarista. Quando eu vou fazer um post contra Bolsonaro ou a favor do Lula, eu vou marcar bem aqui tais e tais amigos meus que eu sei que são bolsonaristas. Eu não faço isso. Dia desse eu tive uma brincadeira com um colega meu, mas é uma pessoa com quem eu brinco, uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos. E que eu sei que eu até me surpreendi, porque na hora que ele respondeu, a primeira resposta dele foi uma resposta de, assim, assim, meio, um tom meio, e eu disse, que é isso, cara, eu tô brincando contigo, a gente não é acostumado a brincar. E aí ele entendeu e a gente continuou brincando, ele falando bem de Bolsonaro, eu falando bem de Lula, e aí naquela brincadeira, iam falando besteira um contra o outro ali, mas coisas que a gente, mas assim, coisas. E uma pessoa não evangélica, né? Então, a minha indignação, assim, essa senhora falou isso, né? Primeiro que ela não tem nada a ver, eu nunca mandei nada para ela, segundo que eu não vivo brigando em internet, nas minhas mídias, com ninguém. Eu não mando para ninguém, né? Eu até no vídeo que eu gravei ainda agora para o YouTube, né, eu comentei de um caso que eu mandei um post contra Bolsonaro para uma pessoa, mandei indevidamente, né, você vai clicando e de repente você clica numa pessoa que não quer e você não viu que clicou e termina mandando.
ela não achou bom, revidou e tal, e aí eu falei com ela alguma coisa, depois ela, não, porque eu não quero que você mande para mim e tal. Eu disse, não, beleza, não vou mandar. E aí, um dia, naquele dia que o terrivelmente evangélico foi nomeado para o STF, teve uma comemoração, um pula-pula ali, né? Eu creio que tenha sido no Palácio da Alvorada, com a Michelle, e ela começou a falar línguas estranhas, né? Naquele momento ali, eu como evangélico, pentecostal, desde criança, né? Apesar de ter as minhas dúvidas quanto a real crença da Michelle, né? Permanece aquela pergunta, quem foi que depositou 89 mil reais na conta da Michelle, né? E ela tem sido usada como laranja, né? E uma pessoa evangélica, uma pessoa mesmo casada com... Se você é casada com um homem, depois você descobre que ele é um bandido, um matador, um assassino, você não vai... Você pode até justificar ele, dizer que não é, mentir, né? Mas você vai estar sabendo que você vai estar desobedecendo a Bíblia, né? Mas eu achei aquilo ali né, no momento ali, me trouxe assim né? Puxa, achei bacana aquilo ali, né? Apesar da zombaria, né? que a gente viu nas mídias, principalmente nas mídias de internet, da zombaria, eu mandei propositalmente esse vídeo para ela, né? Dali da primeira, ela interpretou como se eu estivesse mandando aquele vídeo, zombando eu não sei o que foi que ela entendeu, eu sei que ela ficou zangada. E aí aí ela mandou uma resposta, dizendo assim, eu sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Ou seja, ela ia me dar uma resposta logo em seguida. Aí eu disse, não, foi engano, me desculpe, eu mandei porque eu achei que você ia gostar, é uma coisa evangélica, pentecostal, me desculpe, e pronto. Excluí ela do meu WhatsApp, excluí o número de telefone dela do meu telefone, para não ter erro, né? Mas essa senhora, eu nunca mandei nada para ela nem tem, o telefone dela é aqueles lanterninha. Ou seja, se ela disse isso, é porque lá na igreja, com certeza, as pessoas que veem, né, falam para que eu mando, né? Eu mando. Até 1 ano atrás, 2 anos atrás, quando a pessoa mandava alguma coisa para mim, né, com relação a Bolsonaro, eu replicava, né? Uma senhora, uma vez da igreja, né? Eu respeito também, o filho dela eu respeito muito, uma pessoa muito agradável, né? Essa senhora mandou uma pergunta para mim num post meu, se eu era realmente crente, né? Se eu era realmente evangélico. Porque se eu era evangélico, como é que eu ia votar no Lula e tal? Então, eu respondi a essa senhora. No começo eu respondi num tom sisudo, sério, porque eu não a reconheci. Só depois eu fui reconhecer. Aí eu disse, minha irmã, me desculpe, eu não... Mas é assim, é a minha opção, né? Eu sou evangélico, na minha Bíblia não está escrito crê no presidente Bolsonaro e será salvo tu e a tua casa. Na minha Bíblia está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, a relação entre a igreja e o poder secular, né? Poder político, puramente político, né? No começo do cristianismo, ele não existia, né? A não ser a recomendação, como a recomendação de Paulo, que nós devíamos respeitar as autoridades, seja ela quem fosse. Olha lá, Paulo falou isso, o imperador da época era Nero, que foi o cidadão, o cara que deu início à perseguição da igreja. Perseguição da igreja, né? Nero. E Paulo vivia sob esse regime, o regime romano. Os judeus viviam sob esse regime, o regime romano, na época de Paulo, comandado por Nero, né? Então,
assim, o poder político e o poder eclesiástico, vamos chamar de poder eclesiástico, devido ao que vai acontecer agora, como eu vou falar, né? Essa coisa só se misturou com Constantino. Começou com Constantino, né? Tem muitos pastores que um dia desse eu vi aquele pastor presbiteriano, aquele teólogo presbiteriano, né? Eu sempre, toda vez que eu vou mencionar o nome dele, eu esqueço, mas é Nicodemos, o segundo nome, né? Ele, inclusive, isso eu fico impressionado, porque assim, uma pessoa que não seja teórico, que não, ou mesmo que tenha feito um curso de teologia, mas que não se dedicou àquilo ali, não vive daquilo ali e tal, eu até que admito certos errinhos ali, né? Mas assim, para uma pessoa que vive de dar aulas, de ensinar, é ruim de admitir isso, né? Então ele disse que a igreja, que Constantino, né, no primeiro concílio, né, de Nicéia, tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano. Isso não é verdade, né? Foi no concílio de Constantinopla, através do Edito de Constantinopla, o Edito que Constantino concedeu liberdade religiosa, né, o Edito de Milão, né? Mas foi no concílio de Constantinopla, convocado pelo rei, o último grande rei romano, Teodósio I, né, que ele tornou a religião, através do Edito de Constantinopla, ele tornou a religião católica a religião oficial do Estado, né? E aí foi que, mas a gente pode contar que o catolicismo se construiu e chegou ao que é hoje com esse passo de Constantino concedendo liberdade religiosa, né, e proibindo a perseguição aos cristãos. E o ato se concretizou, se completou, né, com Teodósio em 381, no final do século IV, né, da nossa era, Teodósio fazendo do cristianismo a religião oficial do Estado, né? Mas isso foi isso que fez com que depois o Papa, né, né, eu não vou contar aqui a história do papado, porque já está longo demais, nós já estamos com 42 minutos, eu queria só 20, né? Está mais do que eu dou. Então o Papa chamou para si, teve um momento que o Papa chamou para si, não só o poder clerical, mas também o poder político, o poder de nomear, coroar reis, né? Nós temos até aquele episódio do rei Leão V, se eu não me engano, do Sacro Império Romano-Germânico, né? Que teve que se ajoelhar, passar 3 dias na neve, ajoelhado, para que o Papa o recebesse, o Papa, eu não lembro agora o nome do Papa, recebesse e tal, uma coisa absurda, né? Bem, com o surgimento das repúblicas e das monarquias constitucionais, com o surgimento da Constituição, das constituições, após a Revolução burguesa da França, a Revolução Francesa, né, de 1789, né, o cristianismo se separou, né, o poder clerical se separou novamente do poder político, né? Na nossa primeira Constituição, a Constituição Monárquica de 1824, nós ainda tínhamos o cristianismo como oficial, o catolicismo, né, como religião oficial do Estado. Mas na primeira Constituição republicana foi separado. Então, nós não temos
os cristãos, eles não têm como princípio, como busca, como objetivo, né, a não ser as testemunhas de Jeová, e eu não vou nem dizer que eles estão totalmente errados, né, mas assim, a nossa pátria, como diz Paulo, está no céu, da onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós com as autoridades aqui, nós mantemos apenas um estado de respeito, né? Mas essa senhora achou de falar isso. A vida dele está brigando. O que ela tem a ver com a minha vida particular? Aí foi falar que e isso eu já ouvi de várias pessoas, que a minha vida eu vivo cheio de mulheres. A minha vida eu passo a minha vida aqui, trancado, num quarto, quase aleijado. Quase aleijado. Eu não saio para lugar nenhum. Se eu tenho algum envolvimento com alguma pessoa, isso é problema meu. Problema único e exclusivamente meu. E eu não vivo. Você que diz isso é um mentiroso, é uma mentirosa. Não é porque eu me envolvi com alguém que eu seja uma pessoa que vivo cheio de mulheres, que vivo atrás de mulheres, que sou mulherengo. Crentes, e essas coisas são de dentro da igreja, de dentro da igreja. A mesma Bíblia que diz, e olha, não estou aqui querendo usar nenhuma fala homofóbica, né? Eu faço essa ressalva por mim mesmo, não é por medo, não. E nem é pelo politicamente correto. Eu faço essas ressalvas por mim mesmo, por aquilo que eu acredito, né? Para não demonstrar homofobia, porque Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido e não queimar em fogueira. Porque se acontecer o que os crentes estão querendo agora, transformar o Brasil num evangelistão, numa teocracia comandada por evangélicos e gente sem escrúpulos, como Silas Malafaia, porque no filme sobre o Rei Charles, aquele cantor negro, cego, americano, Rei Charles, né? A mãe dele era uma lavadeira de roupas, e ela vai para receber o dinheiro de uma senhora para quem ela tinha lavado roupa, e a senhora alega lá algumas coisas que eram mentira, e ela pega a criança, o Rei Charles, pela mão e sai e diz: vamos embora daqui, meu filho, porque quem mente também mata. Quem mente também rouba. O pai da mentira está lá no mesmo capítulo em que o Bolsonaro se baseia, aquele capítulo 8, 32 de João, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ele que nunca usa a verdade, Bolsonaro, ele é mentiroso quanto mais, ele é mentiroso pertinaz, ele é mentiroso total, a vida dele é uma mentira, tudo dele, tudo em volta dele é uma grande mentira. Então você é um mentiroso, e o pai da mentira está lá, no mesmo capítulo, é o diabo. Eu queria até ler esse versículo aqui, mas eu estou sem Bíblia agora aqui, mas eu queria ler esse versículo, né? Jesus Cristo discutindo com os judeus ali, com os fariseus, e os fariseus dizem: não, nós somos filhos de Abraão, nós temos por pai Abraão. E Jesus Cristo diz: vós não tendes por pai Abraão, porque Abraão não era um assassino, e vós quereis me matar. Vós sois filhos do diabo, porque o diabo é um homicida. Desde o princípio, ele é homicida desde o princípio. E é o pai da mentira. Você, evangélico, e a Bíblia fala, como eu ia falando,
A mesma Bíblia que diz, né, que nenhum afeminado, né, e eu falo isso, eu creio na Bíblia, eu sou ortodoxo, né, eu só repito aqui que não consiste, né, não consiste da minha parte nenhuma homofobia, mas a mesma Bíblia que fala isso, que vocês usam isso, não para dar uma palavra de conforto, de consolo a um homossexual que está passando por problemas, que enfrenta problemas na sociedade, problemas dificílimos na sociedade, né? Inclusive de assassinatos, e que Silas Malafaia corrobora esses assassinatos, né? Então, a mesma Bíblia que diz isso, ela diz também que aquele que fala mal do seu irmão também não vai, também é pecador, também vai para o inferno. Jesus Cristo disse: aquele que chamar o seu irmão de tolo, e ele está falando aqui de injúria. Injúria é a mesma coisa que xingamento. Aquele que chamar seu irmão de tolo é réu do fogo do inferno. Você não acredita na Bíblia? Como é que você sai dizendo por aí que eu sou mulherengo, que eu vivo atrás de mulher? Quando eu passo a minha vida toda aqui, eu tô há 3 anos aqui em cima de uma cama. Crie vergonha na sua cara. Crie vergonha na sua cara. Não fique se chamando de crente achando que você vai para o céu porque você tem a saiona lá embaixo, você nunca cortou o cabelo, você usa a manga do vestido aqui, no antebraço. Que o céu é seu. Mesmo que você não vá para o inferno devido a essas mentiras que você faz, e a misericórdia de Deus que é grande. Mas olhe lá, observe o capítulo 12, o capítulo 13 de Romanos. Veja quando Paulo fala das obras de cada um, e ele está falando ali para cristãos, né? A obra de cada um constrói aqui o seu edifício, né? De ouro, prata, pedras preciosas, de barro, de madeira ou de feno. E no final, quando nós chegarmos lá no céu, nós evangélicos também seremos julgados, nós crentes, nós cristãos, né? Para não colocar aqui de fora esse ou aquele grupo cristão, né? Nem mesmo os católicos. Vai ser queimado, nós vamos ser provados pelo fogo. A obra de cada um vai ser provada pelo fogo. Se você é um mentiroso, mas mesmo assim for alcançado pela misericórdia de Deus, lá vai ter um julgamento. E mandar ouro, prata ou pedras preciosas é que é o trabalho de cada crente. Jesus Cristo disse: para isso eu vos chamei, para que vades e deis frutos. Não para que faleis mal da vida alheia, aponte o dedo da vida sobre a vida alheia. Paulo aos Romanos, quando ele está explicando sobre a salvação, que ele diz que os judeus foram tirados da oliveira e nós fomos enxertados, ele diz para que nós não nos voltemos contra a oliveira, porque a oliveira é o judaísmo, o judeu, para que nós não nos ensoberbeçamos contra eles. Porque se eles foram tirados, eles que eram galhos originais foram tirados, nós também seremos. Nós muito mais seremos. Então crie vergonha na cara. Eu ouço, as pessoas vêm me falar também de pessoas do mundo que falam isso. Essas pessoas, uma vez eu tive um problema com um rapaz que tentou me ameaçar. Eu ia passando numa moto, ele estava bebendo, cheio de bebida, e ele já tinha alguma cisma comigo, já tinha um problema comigo antes, né? E ele quis avançar em cima de mim, todo mundo segurou, e todo mundo segurou dizendo a ele que eu estava com uma arma.
E ele foi na delegacia no dia seguinte e prestou uma queixa, dizendo que eu estava com a arma. Né, irmãos, eu posso, né? Agora nós podemos, e tudo que nós vamos resolver na bala, não é verdade? E aí quando chegou no juizado especial, né, como a coisa foi, né, colocada, o delegado colocou como ameaça, né, eu perguntei eu pedi para o promotor perguntar para ele se ele tinha visto arma comigo. Ele disse, não vi arma com ele. Ele não puxou nenhuma arma para mim. Mas a queixa que estava, que ele tinha, a notícia crime que ele tinha prestado lá no delegado era que eu tinha puxado uma arma para ele. Né? E eu disse para o promotor, doutor, o senhor vai encontrar esse rapaz todo final de semana em tal lugar, em tal bar. Ele chega lá, 8 horas da manhã, 9 horas, 10 horas, na hora que abre, e sai de lá de madrugada. Porque eu fazia o percurso entre a casa do meu pai e a minha casa, e eu tinha que passar por ali obrigatoriamente. E de volta. E toda hora que eu passava, ele estava lá bebendo. E eu já conclamei, eu disse para o promotor, doutor, o senhor pode me procurar, até mesmo com advogados, que são meus colegas, se o senhor me encontrar numa mesa de bar, bebendo, o senhor pode, não que eu nunca tenha feito isso esporadicamente, de ir num bar, comer alguma coisa, fazer alguma coisa, né, uma coisa muito esporádica, no tempo que eu estava até melhor. Hoje eu não estou, hoje eu não faço mais, quase não faço mais, nem com a família. Então, é difícil você viver numa sociedade onde e essas pessoas são covardes, porque já falam para as pessoas, né, e dizem para essas pessoas, olha, não disse que foi eu, vou te contar, mas não disse que foi eu, porque elas não têm, além de elas saberem que estão mentindo, né, elas não têm hombridade para assumir aquilo que falam. Crentes, eu tive um problema agora há pouco, um problema moral, eu já falei em outro vídeo, fui lá, conversei com o meu pastor e pedi disciplina por causa desse problema, um problema único, que eu fui imediatamente falei com o meu pastor. Eu já tinha escrito uma carta que eu ia pedir desligamento da igreja. Eu passei com essa carta vários meses e depois consegui entregar, mandei, já que eu vi que não conseguia sair daqui para ir lá no centro de Campo Maior. Eu moro a 12 quilômetros, eu moro a 12 quilômetros do centro de Campo Maior, 12 quilômetros da casa do pastor, eu moro num sítiozinho aqui em Campo Maior. E já que eu vi que não ia lá, eu mandei para o WhatsApp para o pastor. Mas aí logo em seguida teve esse problema, essa falha minha, né? E eu falei com o pastor, não, pastor, desconsidere a carta e me dê disciplina. Disciplina dentro das igrejas evangélicas é quando a pessoa comete um erro moral grave, e ele recebe aquela disciplina, é um tempo que ele vai passar afastado de certos círculos da igreja, para ele, né, para marcar, né, aquele tempo dele, as pessoas verem que ele recebeu algum tipo de punição, porque a igreja também é uma instituição, né? A igreja é uma instituição, como toda instituição, ela tem que preservar os seus valores, coisa que não está acontecendo hoje na questão da política. Mas crentes dizendo que eu tenho várias mulheres espalhadas, várias mulheres em Campo Maior, que eu faço filho nas filhas alheias e não assumo, não pago pensão. Quando as filhas que eu tive de casamentos passados,
E tirando o meu primeiro casamento, que eu me divorciei por ser infantil, eu tive um segundo casamento que foi desfeito por adultério da outra parte. Então eu estou no meu terceiro casamento. Né? Então, por favor, minha gente, pelo amor de Deus, deixe minha vida de mão. Eu não conheço, é uma covardia. Um dia desse eu estava falando. Estava falando para uma pessoa, é uma covardia muito grande. Você sair por aí falando de mim, isso, aquilo, zombando até da minha cor. Dizendo que eu vivo brigando, que eu brigo dentro da igreja por política. Está com 3 anos que eu não vou na igreja, por enfermidade. Eu não vou nem a um culto. Eu cheguei aí a 1 ou 2. Algum dia que eu me senti melhor. Né? Melhor psicologicamente, né? Nem fisicamente não, porque as dores são incessantes, são lancinantes. Eu não me deixo em nenhum momento. Se eu fosse atentar apenas para a dor, eu não saía. Mas o dia que eu estou um pouquinho melhor psicologicamente, eu fui 1 ou 2 vezes, umas 2 vezes à igreja, em 3 anos. O pastor não se deu o trabalho como antigamente se dava, de vir aqui uma única vez me visitar, saber o que estava acontecendo comigo, o que está acontecendo com você, irmão Davi, qual é o seu problema? Que antigamente pastores faziam isso. Pastores contavam a parábola, né? Que aquela parábola das ovelhas é direcionada para os cristãos e não para os não cristãos. Eram 100 ovelhas que estavam no aprisco e uma delas se desviou. E o pastor foi atrás. Antigamente os pastores contavam isso e os pastores iam nas casas das pessoas. Talvez não venha aqui porque o pastor entronizou o Bolsonaro e sabe que eu sou anti-bolsonarista, sou anti-bolsonarista mesmo. Não tenha vindo aqui me visitar. Eu não vivo brigando. Não vivo brigando em igreja, não vivo brigando nas minhas redes sociais. Eu não vivo brigando na rua, não vivo brigando com ninguém. Porque eu simplesmente não faço proselitismo político. Eu não faço. O meu proselitismo político, se considerar proselitismo político, isso é para postar um vídeo no meu Facebook, mandar um vídeo para pessoas que já pensam como eu. Não discuto com bolsonarista. Não discuto. Então, vocês da igreja, esse é um recado para quem é da igreja, para você, irmã, que foi falar mal de mim hoje no mercado. Cuide da sua vida. Você tem um problema judicial comigo, como advogado? Fale do problema. Não, eu queria que o doutor Davi fizesse isso, porque ele disse que ia fazer isso e não fez. A minha vida privada não lhe diz respeito. Minha vida privada não diz respeito a você. É ninguém da igreja, porque eu não ando, eu não vivo, eu não sei da vida de ninguém da igreja. Eu não sei quem é disciplinado, quem não é, eu não sei quem não é batizado, quem já é, eu não sei quem é casado, quem não é, se os jovens, se aquela ou essa ou aquela jovem é casada, eu não sei. Eu posso cometer alguns erros. Minha gente, olha, transtorno de personalidade borderline é uma loucura. A sua cabeça, o seu cérebro vira um mingau. Você não só faz coisas, você não... E o meu pastor sabe disso porque eu falei para ele que eu sofro da doença. Dos transtornos de personalidade,
Se você conversar com os psicólogos ou psiquiatras, você vai saber que dos transtornos de personalidade, o transtorno de personalidade borderline é aquele que tem o maior ideário suicida. E não pense que todo dia eu não tenho pensamento suicida. Eu tenho todo dia eu tenho uma batalha contra o pensamento suicida. Estou abrindo minha vida aqui. Estou abrindo minha vida. Porque as mentiras estão aí. E eu não me defendo. Eu só me defendo quando alguém chega para mim e conta que falaram isso ou aquilo de mim. Eu não conheço os meus detratores. Não sei quem são. E quando você não sabe quem é que está lhe acusando, né? Quem é advogado sabe. O devido processo legal, eu vou levar um pouquinho para o campo da justiça, do direito, né? Todo aquele que é acusado, ele tem direito de se defender. Porque não é porque uma pessoa, por mais casta, né, por mais que ela seja, afirma de você uma coisa, que essa coisa é realmente aquilo que a pessoa está dizendo. Que você é aquilo que a pessoa está dizendo, que você cometeu o crime ou o erro moral que aquela pessoa está dizendo. E muitas vezes, no cometimento do crime ou no cometimento do erro moral, tem coisas que passam, né? Uma senhora, eu soube que a filha dessa senhora sofria de depressão, também crente, sofria de depressão, e eu, devido ao meu estado de depressão gravíssimo, que já vem de anos, né, resiliente a medicamentos, eu comecei a conversar com essa moça, e aí ela pediu para mim uma determinada coisa lá, eu mandei. E eu pensei que essa menina era adolescente, mas não, ela era uma mulher já de 22 anos de idade. Né? Então não era uma criança. Eu ouvi dizer que ela se cortava e tal. Né? E essa moça criou lá dentro da casa dela um factoide, porque ela é o caráter dela mesmo, é esse. Né? Ela criou um factoide lá me envolvendo. E esse factoide vive rolando aí. É porque envolve pessoas muito chegadas a mim e outras pessoas. Eu não vou revidar e nem vou, né, fazer o que eu fazia algum tempo atrás. Quem me conhece sabe como é que eu era. Agora a minha vez não me conhece sabe. Mas não para me justificar de algum erro que eu esteja cometendo, e sim para dizer como eu sou, falar do meu caráter. Quem me conhece sabe como é que eu era, que eu não deixava passar, que eu ia atrás, que eu enfrentava. Hoje não, eu fico aqui, porque eu não tenho condições psicológicas. Qualquer irritação, qualquer frustração, qualquer indignação, qualquer... Eu fico com dores insuportáveis. Eu estou falando, gravando esse vídeo aqui, sabendo que vou ficar de cama 3, 4 dias. De cama, assim, sem gemendo, né? Não que eu vou ficar lá, eu vou me levantar para ir ao banheiro, vou me levantar para comer e vou voltar para a cama. E essa senhora anda falando de mim aí. A filha dela já não prestava, já era, né, uma pessoa sem escrúpulos, né, porque, não é porque é mulher, né, é por isso que o meu trabalho de conclusão de curso, no curso de Direito, foi sobre a Lei Maria da Penha, a questão de o juiz poder emitir ou determinar medidas de segurança essas
que significam que tirar o indivíduo de casa, afastá-lo dos filhos, proibir de ver os filhos, proibir de ver a mulher, colocar, estabelecer distância entre pai e filho, o pai tem que manter determinada distância, e a prestação de alimentos, sem ouvir a pessoa, o indivíduo, como... E você sabe, na Lei Maria da Penha, a agressão não é apenas física, a agressão é psicológica também. A agressão psicológica, né? É agressão patrimonial, né? Você pegar o dinheiro que a sua mulher recebe, a sua mulher é empregada, você pega o dinheiro dela todo, ou então você pega um objeto dela e vende sem conversar com ela. Isso já é agressão patrimonial. Ou então quando você xinga, quando você grita, quando você bate boca, é uma agressão verbal. Quando você machuca, é agressão física. Né? Então, fazer tudo isso sem que o homem seja ouvido, para mim, é anticonstitucional. É anticonstitucional. Né? E foi essa a minha tese, que não é tese, né? TCC não é tese, tese é só mestrado e doutorado, mas foi isso que eu propus ali, que é isso, a Lei Maria da Penha é ótima, é ideal, tá certo, é colocar quem está lá embaixo em termos de igualdade, a mulher que está lá embaixo fisicamente, e emocionalmente, psicologicamente, às vezes, colocar ela no par, ali, no pé, mas não é porque é mulher, ela é mulher. Isso aí é a questão de identitarismo, né? Que o professor Paulo Guiraldelli, aquele filósofo lá da USP, tanto fala, né? Essa questão do identitarismo agora que está aí, você não pode falar mais contra gay, você não pode falar contra gay, não, você não pode falar, você não pode fazer nenhuma piada, por exemplo, com gay, você não pode falar nada contra negro, você não pode tirar uma brincadeira com negro, né? Você não pode tirar, não, que tudo isso né? E é isso que tem levado muita gente, às vezes, a bater de frente com a esquerda, né? Muita gente de direita a bater de frente com a esquerda. Mas eu não falo o nome, eu estou falando aqui essa senhora, e eu não sei nem o nome dela. Eu não sei o nome dessa cidadã. Mas ela anda falando por aí que eu ando dizendo isso, aquilo, outro. Quando eu não falo com ninguém, eu não falo com ninguém sobre esse assunto, porque para mim é um assunto morto. É um assunto morto. Eu não cometi nenhum tipo de ato, seja por palavra, seja por obras, como a gente fala dentro da igreja, é um jargão evangélico, né? Nem por pensamentos, nem por obras, contra a filha dessa senhora. E se a filha dela, que já era maior de idade quando eu comecei a conversar com ela, é uma pilantra, uma bandida, não é por minha causa, não. Não foi porque eu conversei com ela, tive 2, 3, 4 conversas com ela, que ela se tornou, não, ela já era bandida. Ela já praticava, ela já tinha como ideário dela fazer isso. Então crie vergonha na sua cara. Você que se diz crente, se diz melhor do que os outros, que aponta o dedo para os outros, que se acha dono do céu, que se acha dono de Jesus Cristo, se acha dono de Deus, como se Deus pertencesse a você, ou pertencesse à sua denominação, como se Deus fosse menor do que a sua denominação, a denominação a que você pertence. Tem um colega meu aqui, eu posso até dizer ex-amigo, né? Porque parou também de falar comigo. Que disse um dia desse, né, para uma pessoa do meu círculo, que frequentar outra igreja que não seja a Assembleia de Deus, essa pessoa não vai para o céu. Mesmo que seja um outro, porque a Assembleia de Deus se dividiu, desde que ela foi fundada em 1911 aqui no Brasil, em 1910, ela se espatifou em vários ramos, né?
que as pessoas chamam de... Esqueci a palavra agora, de novo, né? Ministérios. Então, mesmo que nós temos o Ministério de Madureira, que é o ministério a qual pertence aquele pastor Samuel Bezerra, se eu não me engano, Samuel Ferreira, né? Aquele que está indiciado, aquele pastor que faz esse tipo de coisa na igreja, essa defesa, esse entronizamento de Belial, do Belial Bolsonaro, do Baal Bolsonaro, da Astarote Bolsonaro dentro do templo. Leia o livro de Jeremias, leia o livro de Ezequiel, meu irmão, leia a Bíblia, por favor. Leia a Bíblia. Preste atenção no que está escrito lá na Bíblia. Se não são os dias parecidos com o de hoje, leia no capítulo 3 do livro de Apocalipse a carta que Paulo escreveu a Laodiceia, aos laodicenses, que foi uma igreja fundada por Paulo. Mas às vezes o que é que Cristo, através de João, diz à igreja de Laodiceia? Nós estamos vivendo na época de Laodiceia, ou então na época de Sardes. Jezabel está entronizada dentro da igreja. Quem é Jezabel? Essa busca pelo poder, a busca do poder pelo poder, pela busca de dinheiro, de dízimo. Leia a Bíblia, ore, busque a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, medite. Não só leia, passe a leitura ali, não, busque, procure o significado. Tenha um dicionário bíblico às suas mãos. Estude a Bíblia. Fuja da grande Babilônia, porque a Babilônia está entronizada dentro da igreja. E não adianta você dizer que é igreja tal, não. É da igreja como um todo. E todas as denominações. Para minha surpresa, grande surpresa e tristeza, até as igrejas históricas, protestantes históricas, como a presbiteriana, igreja luterana, igrejas de viés calvinista. E você que não é evangélico, cuide da sua vida. Eu não sei quem é você. Você me ataca? Eu não sei quem é você. Aquele crentezinho lá, aquele obreiro, né? Você sabe quem é que eu estou? Você sabe que eu estou falando com você. E sua esposa, e sua mulher, que foi dizer que eu era mentiroso, que eu tinha várias mulheres em Campo Maior, que o meu negócio em Campo Maior é fazer filho nas filhas alheias e não pagar pensão. Não existe. Eu pago as minhas. Eu vejo, como advogado, eu vejo gente chorando porque paga pensão de R$100, cara que recebe um salário mínimo ou mais, ou 2, ou 3. A mulher com 3, 4 filhos, ele abandona a mulher com 3, 4 filhos. Aí a mulher vai pedir, ele dá R$100, a mulher vai pedir 50, o cara não quer pagar. Cidadãos que deixam o emprego, eles deixam de trabalhar para não pagar a pensão. Não existe uma filha minha, que eu não tenha pago a pensão estritamente na data certa e em valores que consumiam mais da metade ou quase todo o meu salário. Pode procurar qualquer uma delas, qualquer uma das 3,
que já estão grandes, já estão maiores. Quer dizer, duas estão maiores e uma já é adolescente, já tem capacidade de compreensão. Então, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Eu sou um homem doente, eu vivo aqui dentro, eu não saio, eu nem ando na rua. Às vezes eu vou para a rua porque eu sinto a vontade de ver as pessoas. Você não pode passar 3 anos, 4 anos trancado, porque eu já, antes de vir para cá, eu já morava lá no centro de Camau, eu já vivia trancado dentro de um quarto lá, isolado. Cria vergonha na cara. Preste atenção. Você está atacando um homem que não sabe quem você é, uma covardia, não tem como me defender de você. Você está querendo colocar sobre mim, sobre os meus ombros, culpa de coisas que você não sabe. E que você sabe que não sabe. E que você sabe que não são verdadeiras. A pessoa lá do mundo faz isso, mas eu fico mais irritado, porque irritar não é pecado. Se irritar com as coisas não é pecado. Paulo disse: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, a mesma coisa que Jesus disse. Ou seja, resolva o problema da sua ira. Converse com a pessoa que é objeto da sua ira. Mas eu não posso conversar, não sei quem é. Ou eu não posso conversar porque a dita criatura tem vínculos parentais que qualquer interlúdio, interlóquio entre eu e ela vai causar problemas familiares. Pode ofender pessoas, né? Se essa senhora, por exemplo, que eu me referi, que é mãe dessa menina que diziam que sofria de depressão, não sofre de depressão coisa nenhuma, né? Eu admiro demais o marido dela, eu tenho uma admiração particular por ele, e ele não está falando comigo também, por conta disso, porque a filha e a mulher convenceram ele de que a menina se tornou ou é o que é por minha causa, porque eu conversei com ela. E a mulher disse que eu vivo dizendo por aí que eu sou santinho. Eu não vivo dizendo por aí. Eu sou santinho porque eu não converso nem com ninguém. Eu não converso com ninguém, eu não tenho com quem conversar. Então, estou com 1h22 de gravação, porque eu queria estar conversando ao vivo. Mas infelizmente eu não consegui. Mas vou tentar postar no Facebook esse vídeo. Se não conseguir, vou postar no YouTube e depois eu distribuo pro Facebook. Mas é um desabafo aqui. É um desabafo com relação ao meu posicionamento político e a minha vida pessoal, particular, que não depende de ninguém. Não vivo às custas de ninguém, ninguém paga minha energia elétrica, ninguém vem aqui pagar minha energia elétrica. Tudo que tem dentro dessa casa aqui, tudo foi comprado com o meu dinheiro, com o meu salário, com o meu trabalho de advogado. Ninguém paga minha luz, ninguém paga minha energia, ninguém paga minha água, ninguém paga minha locomoção, ninguém paga os meus exames médicos, ninguém. Ninguém vem aqui ter uma palavra comigo, conversar comigo. Ninguém vem. Agora, para falar, ninguém vem, por exemplo, está com um problema lá, o que é que a Bíblia diz? Se fores orar e lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, vai e reconcilia-te com teu irmão. E só então prossegue na tua oração. A pessoa diz que é crente, sabe onde eu moro, tem acesso, pode vir aqui conversar comigo. Não,
irmão Davi, é porque aconteceu tal problema e eu queria conversar com você a respeito disso. Mas não vem. Fica falando por aí. E diz que eu é que vivo falando. Eu estou gravando esse vídeo agora. Esse vídeo aqui com certeza vai causar, né? Mas são coisas que eu não posso dizer porque eu não vou lá fora, porque eu não converso com ninguém, ou porque vai, né? Pelo menos aqui eu não disse quem era, não citei nome de ninguém, né? Então vai. E aos pastores, não vou deixar de falar isso, aos pastores, aos que se dizem pastores, e não são, porque só o são nominalmente, porque não fazem o trabalho de pastores, porque o que querem é poder, o que querem é aparecer, o que querem é mostrar que estão acima dos outros. É pastor porque é filho de um pastor, e não porque teve o chamado de Deus. Parem de fazer da igreja, inclusive vocês que são meus amigos de infância, e se esse vídeo chegar a vocês, inclusive vocês, criem vergonha na cara, vão pregar o evangelho, parem de pregar homem dentro da igreja, parem de entronizar Baal dentro da igreja, porque Deus vai cobrar caro de vocês, e é caríssimo, vocês podem ter certeza disso. Não pensem que porque vocês são pastores, e vocês vão me chamar de desviado. Não pensem, porque muitos dos grandes pregadores, dos grandes evangelizadores da história, como John Wesley, como Charles Finney, como Carlos Spurgeon, muitos deles foram proibidos de pregar nas suas próprias igrejas. John Wesley foi proibido de pregar nas suas próprias igrejas, foram chamados de fanáticos. E muitos foram excluídos das igrejas, foram chamados de não evangélicos, de não crentes. Porque eu sei o que eu tenho com Deus. E eu sei das minhas falhas. E eu não acredito me perdoem aí os nossos irmãos católicos, na confissão auricular. Eu não acredito. E vocês podem dizer o que vocês quiserem dizer de mim. Eu sei o que está na Bíblia e eu sei o que é invenção de vocês. Então parem com isso. Tá ok, gente? Tá ok? Se precisar eu gravo outro vídeo. Com certeza vai chegar mais, né? Vai chegar mais fofoca no meu ouvido. Mas eu quero dizer para essa irmã que foi, particularmente, que foi no mercado hoje. Eu procurei já o telefone dela aqui, não encontrei, ela mudou de telefone. Mas eu já pedi o telefone dela. Eu vou conseguir, vou conversar com ela. Com essa eu vou conversar. Porque é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde. Não que não tenha errado. Porque pobre e humilde também erra. Pastor também erra. Sumo pastor. Como nós temos aí os grandes, né? Os supra-sumos, né? A gente ouve milhares de escândalos sobre eles. A gente vê pessoas que convivem, continuam convivendo no anonimato, denunciando, né? Mas continuam, né? São supra-pastores. Você não pode dizer nada. Quando eu nasci, eu me dei por gente no mundo. José Wellington Bezerra da Costa já era presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, de todos os ministérios da Assembleia de Deus vinculados. Alguns poucos não, né?
porque a doutrina diferia muito da Assembleia de Deus. E eu tive o desprazer de ver José Wellington Pereira da Costa, Pereira mesmo, José Wellington da Costa, Bezerra da Costa, confessar um crime no púlpito, como se fosse vantagem, antes do escândalo do MEC, lá com o Milton Ribeiro, e os dois pastores da Assembleia de Deus que pediam propina para prefeitos, para poder liberar verba. E se o prefeito era de uma área de garimpo, pediam propina até em barras de ouro. Isso foi apurado pela imprensa nacional e foi divulgado pela imprensa nacional e não foi investigado porque o seu Augusto Aras Procurador-Geral da República, aliado de Bolsonaro. Aliado de Bolsonaro. O homem que deveria apurar e denunciar que eu falo no sentido jurídico, no sentido estricto senso. Bolsonaro não faz nada. É pior do que o Rangel do tempo do FHC, que foi o primeiro a ser chamado de engavetador-geral da República. Esse aí é pior, é uma vergonha para o mundo jurídico, é uma vergonha para a justiça brasileira. É um desabafo. Não tem luminosidade aqui, não tem nada, é um vídeo gravado no celular, mas é um desabafo. Não venham com doutrinas de homens ou de demônios para cima de mim, não, porque eu conheço a palavra de Deus. Eu vivo a palavra de Deus. Não estou dizendo que não erro, que não fraquejei, que não errei aqui ou ali. Errei. Dobrei os meus joelhos, falei com Deus. Como a igreja é uma instituição, foi institucionalizada, conversei com o meu pastor, pedi disciplina. Mas eu sei o que é que a palavra de Deus diz. A disciplina é apenas para dar uma satisfação para a igreja. Eu vou procurar a igreja e pedir uma reconciliação, já devia ter feito isso. Mas não vou aceitar nenhum tipo de coação. Não vou aceitar. E você, irmão, não aceite nenhum tipo de coação política. E a senhora, cuide da sua vida. Se quer tratar comigo de problema jurídico, eu estou aqui. A senhora sabe onde é que eu moro. Todo mundo me acha aqui. O meu telefone está disponível. Todo mundo na igreja sabe meu telefone. E a senhora sabe quem tem meu telefone na igreja. Não venha com essa história de que liga para mim. Não. A senhora sabe quem tem meu telefone na igreja. Mas a senhora vai receber meu telefonema. Tá ok? É um desabafo, minha gente. Me desculpem. Mas eu tinha que gravar esse vídeo, né? Ou fazê-lo ao vivo. Não consegui fazer ao vivo. A pressa com que eu estou me obrigou a... Mais um grande abraço a todos, né? A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Aqueles que me consideram, aqueles que não me consideram. Como Paulo escreveu aos Coríntios, não se me dá de que alguém ache que eu sou bom ou que eu sou ruim. Meu problema é com Deus. A reforma protestante, meu querido irmão,
Eu não me lembro agora quem foi que disse, mas ele disse que um dos grandes méritos de Lutero é ter encurtado o caminho do homem até Deus. Porque antes você tinha que passar pela igreja, tinha que passar por Maria, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, por Maria, pela igreja, pelos santos. Agora não, você vai direto ao trono de Deus, como está escrito em Hebreus. Ou como disse João, lá na sua primeira epístola: filhinhos, não pequeis, porém se pecardes, tendes um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados. E não apenas pelos nossos, mas pelo de todo mundo. Se o coração vos condenar, sabei que Deus é maior do que o nosso coração, e Ele conhece e sabe todas as coisas. Amém? Até mais, meus irmãos.